A gente se moveu mesmo! Onde estamos? Não sei. Como não sabe? Sabe como voltar, pelo menos? Olha, eu não sei onde a gente tá? Eu tô tentando descobrir. Eu sei sim voltar, mas não precisamente de onde saímos. Essa máquina é velha. Os controles dela são um pouco antigos. Mas eu prometo que vou fazer o possível pra te levar de volta pra casa, tá bom? Tá. Ótimo. Agora se acalma e me segue. Proctor Go. O abominável monstro da floresta. Baseado na série britânica da BBC, Doctor Who. Então, alguma novidade? Não, senhor. Nós ainda não conseguimos encontrá-lo. Estamos fazendo senhor. Quanta incompetência. Um garoto de 17 anos roubou o nosso museu tecnológico. E o que vocês fazem? Me dizem que não conseguem encontrar. Estamos fazendo todo o possível, senhor. O garoto foi muito esperto. Utilizou uma tecnologia arcaica. Mas acreditamos que estamos perto de chegar em sua localização. Eu acho bom mesmo. A responsabilidade está nas suas costas. Trate de encontrá-lo. Sim, senhor. Nós vamos fazer isso. É para isso que estamos trabalhando. Sobre aquele outro assunto que o senhor estava me perguntando mais cedo. Tivemos novas informações de Darnet. Parece que a presidenta está planejando um ataque coordenado a Bodyguard. É blefe. É tudo blefe. É só isso que ela faz. Lani gosta de incomodar. É isso que ela gosta. Eu lembro muito bem nos tempos de academia. Ela era insuportável. Sempre brigando, sempre questionando, sempre criando uma história nova. Porque é isso que ela é. Uma provocadora. Uma pedra no sapato. Nada mais. Eu não sei não, senhor. A presidenta parecia muito obstinada dessa vez. Infelizmente parece que essa fuga de Obuklai virou história em todo o país de Colossus. Fontes muito confiáveis disseram que ela pareceu ainda mais corajosa com essa afronta. Pois se ela vier, estaremos preparados. Mas sinceramente, eu preferia que nada disso acontecesse. Averigue melhor esses fatos. Seu pedido é uma ordem, senhor. Vou continuar verificando esses fatos enquanto continuo atrás do meu sobrinho. Vou fazer o possível para encontrá-lo o mais rápido possível antes que lhe cause ainda mais problemas. Assim eu espero. Está liberado. Continue seu trabalho.
sério, Hugo? Onde estamos? E pra onde estamos indo? É o que eu tô tentando descobrir. Na verdade, é o que eu quero descobrir. Nossa, como ele é determinado. Curto seu sarcasmo, mas vou te avisar. Não é isso e nem sua desesperada ansiedade que vai nos tirar daqui ou revelar o que esse lugar é. Então faz um favor pra nós dois. Fica em silêncio. Está me mandando calar a boca? Olha só, entendeu. Vou atender seu pedido quando estiver de volta no meu colégio no exato horário e local de onde partimos. Pois eu mal posso esperar a hora disso acontecer. Tô contando os segundos. A culpa é sua da gente tá aqui. Agora aguenta. Não, da gente vir parar aqui sim. A culpa é minha. Mas de você estar aqui comigo? Não. Você decidiu me seguir, dizendo que eu era o seu único amigo. Não te pedi pra grudar em mim, mas você forçou, então eu não tive escolha. Fiz como você falou na sala e aqui agora há pouco. Te aguentei. Você me mandou entrar naquela coisa com você. E você obedeceu. Além do mais, não podia te deixar com aquele cara maluco. Ou você preferiria estar sendo uma possível nova vítima dele agora? É isso que você quer? Ótimo! Foi o que eu pensei. Agora para de reclamar e tenta me ajudar. Mas quem são vocês? O que duas crianças fazem sozinhas andando pela floresta? Por acaso vocês não sabem do perigo que estão correndo? Perigo? Que perigo? A criatura da floresta. Que criatura da floresta? Que perigo? A criatura da floresta. Que criatura da floresta? Tem muitas criaturas da floresta em qualquer planeta que tenha um. Por falar nisso, onde exatamente é esse lugar? Que planeta é esse? Isso é algum tipo de brincadeira? E eu lá tenho cara de contador de piadas pra ficar fazendo brincadeiras com quem não conheço? Não faço nem com quem conheço, quanto mais com vocês dois. O que meu amigo quer dizer é que não sabemos onde nós estamos e não nos lembramos o nome do planeta. O nome do planeta é Yorman, garotinho, e vocês estão no Vale do Vazio. Yorman? Vale do Vazio? Sim, Yorman. E sim, Vale do Vazio. E por que esse nome? É uma floresta. Tem árvores aqui. Não está vazia. É uma parte amaldiçoada de Yorman. Crescem árvores aqui, mas não geram frutos. E também nenhum animal habita esse local, exceto a criatura. Que criatura? Vocês não responderam. E é melhor que vocês não queiram conhecer, vamos? Vão ficar protegidos conosco. Vamos levá-los à nossa tribo. Vamos logo, antes que a criatura nos encontre. Cabanas de madeira. Eu já imaginava. Achava que viviam em ocas. É claro que você imaginou. Porém, lembre que aqui não é a Terra. E eles não são humanos. Parecem. Eu também pareço e não sou. Pera, o quê? Como assim você não é humano? Não sendo, é. Mas você parece um e se comporta como um. Nenhum humano do meu tamanho falaria como eu. E isso tem um motivo. Não sou humano e nem sou o que pareço. Como assim? Olha só pra mim.
De acordo com o que você vê, o que você acharia que eu sou? Um garoto do meu tamanho, da minha idade, normal. Pois é, não sou normal e nem tenho a sua idade. E que idade você tem então? Acha que eu tenho quanto? Bom, você parece ter 12, como eu. Pois é, errou. Eu tenho 17. 17? É, 17. Ah, entendi. Você tem nanismo. Que? Você é um anão. Que? Eu não sou anão. Então por que parece ter a minha idade? É o meu povo. Tem uma expectativa de vida grande. Enorme. Porém, também tem um crescimento um pouco devagar. E com que idade começam a crescer? 18. Não tá muito longe pra mim, eu tenho 17. Logo logo eu vou começar a ter uma voz menos irritante e olhar as coisas de cima. Na verdade, a parte da voz já tá até começando. Minha voz tá uma mistura de criança com jovem adulto, sei lá. Melhor que a voz da minha vizinha. Sua vizinha? Sim. Ela tem a voz bem alta e irritante. E pra piorar, é uma fofoqueira tagarela. Vizinha, fofoqueira e tagarela. Péssima mistura. E agora? O quê? O que vamos fazer? Sobre? Tudo isso! Estamos presos em uma floresta de outro planeta com uma tribo alienígena que se parecem com humanos, que estão se escondendo e fugindo de um monstro que ninguém sabe quem é. O que vamos fazer sobre isso? Vamos continuar esperando a Proctor recarregar. E quando ela estiver pronta, nós vamos embora. Mas você não tá curioso? Curioso? Sim, Pra quê? pra saber o que é esse monstro, o que ele faz, como ele é, onde ele vive. E lá tem o cara de Globo Repórter? Essa foi boa. Quem é você? Alguém que não responde suas perguntas. Grosso. Eu o quê? Só te fiz uma pergunta e você me respondeu com grosseria. E eu lá te conheço pra você ficar me fazendo perguntas? Você que diga quem é você. O meu nome é Agnes pro seu governo, tá? Tá vendo? Eu sou muito mais educada do que você. Eu não tô nem aí. Pois deveria estar, porque sou eu que tenho informações secretas sobre o monstro. Você não quer saber? Que informações secretas? Vem comigo. Tá, agora pode dizer? Fala baixo. Eu tô falando baixo. Ok. Vamos começar. Mas antes, você tem que me dizer o seu nome. Tá, meu nome é Hugo Klein. Satisfeita? E aquela menina lá? O nome dela é Renata. Por quê? Ela é sua namorada? Que? Não! Que isso? Que ideia é essa? Ela é só uma companheira forçada. Companheira forçada? Como assim? Você forçou ela a te acompanhar? Não, ela... Ai, que droga, por que você tá fazendo essas perguntas? Porque eu quero saber. Você não vai responder? Não estou afim. Sei. Ela é sua namorada sim. Você tá com vergonha. Eu já disse que ela não é minha namorada. Então o que é que você tá fazendo com ela? Fala aí, fala a verdade. Olha, eu tava em outro planeta, sabe? Eu tava cuidando da minha vida, procurando uma coisa, e aí de repente me chamaram pra ajudar ela, e agora ela grudou em mim. Só que agora eu fui obrigado a fugir e ela teve que fugir.
junto comigo porque um inimigo nosso, em comum, estava caçando a gente. E por ela estar comigo, ela também acabou sendo caçada junto comigo. E aí eu tive que fugir com ela. E agora a gente tá perdido, entendeu? Caçadas por quem? Um cara do meu povo, sabe? Eu não sei direito o nome dele, mas pela descrição, acho que ele é o tal do Galdor que fugiu do meu planeta. Ele era um cientista maluco, sabe? E aí o governo do meu povo expulsou ele do planeta porque ele era perigoso demais. Entendi agora. Você tava fugindo do seu povo? Não! Quer dizer, eu tô, mas não é por isso que a gente veio parar aqui. Quer dizer, ele é do meu povo, mas eu vim parar aqui não fugindo dele, mas fugindo do cara que é do meu povo, entendeu? Mas na verdade, eu fui pra esse outro planeta porque eu tava fugindo do meu povo. E por que você tava fugindo do seu povo? Olha, é porque... nada disso, já tô respondendo perguntas demais suas. Cadê? Por que você não fala as informações secretas sobre o monstro? Eu já cumpri minha parte no trato, agora você vai cumprir a sua. Fala, pode desembuchar agora. Fala baixo! Fala baixo! Já falei! O monstro pode ouvir a gente. E já era pra estar dormindo também. Então ninguém pode descobrir que eu tô acordada. Fala baixo! Se nos ouvirem, vão vir aqui e ver o que tá acontecendo. E eu vou receber a maior bronca, porque vão me ver aqui acordada. Tá, desculpa, vou falar baixo. Mas você me estressa com esse monte de perguntas e não cumprindo a sua parte da acordo. Tá bom, eu entendo. Eu vou falar. Olha, esse monstro, na verdade, ele não é nativo do nosso planeta. Ele é de outro lugar. E como você pode saber disso? O que te faz pensar que ele é de outro lugar? O que te faz pensar que ele é de outro lugar? Primeiro, ele surgiu do nada. Sério, do nada. O meu falecido irmão mais velho disse que antes nunca se tinha ouvido falar desse monstro. Ele simplesmente surgiu, sabe? Do nada. E começou a devorar as tribos, até que só sobrou a nossa. Há alguns anos, ele cansou de ficar andando pelo planeta e se estabeleceu lá naquele lugar que se chama Vale do Vazio. E aí, depois que ele fez isso, todos os animais e criaturas fugiram de lá. Nos últimos 10 anos, a nossa vida tem sido fugir e se defender dele. Não conseguimos evoluir. Tudo que temos é essa guerra com esse monstro estranho e desconhecido. Eu sinto muito. Obrigada. Tem sido muito difícil para todos nós. Eu perdi toda a minha família por causa dele. Muitos morreram comidos por ele, ou se ferindo gravemente, caindo de penhascos, fugindo, tentando sobreviver. Eu tenho muita raiva dele. Muita raiva. Ele é um monstro. Ele tá matando todo mundo. E eu não sei o que fazer. Calma. Eu tenho certeza que a sua tribo vai conseguir derrotar ele. Mas tem mais uma coisa. Eu sinto como se ele tivesse perdido, sabe? Como se ele não soubesse onde está. Não soubesse pra onde ir. Eu acho que ele tá confuso. Eu acho que ele quer ir embora daqui. Entendi. Encontraram alguma coisa? Eu ainda não consegui encontrar nada. E eu passei, já tô andando por todo esse lugar. Vocês sabem muito bem que a caça não seria nada fácil. Já não era fácil antes sem esse monstro e agora com ele ficou ainda pior. Por isso estou insistindo para a gente ir para o sul. E eu sinceramente não acho uma boa ideia. Ir para o sul? A gente não tem garantia nenhuma que os animais vão estar lá.
Mas você só tá falando isso porque não quer ser contrariado. Mas sou eu que tenho mais experiência na caça que todos vocês. Independente disso, a senhora sabe que há vários relatos que esse monstro está no sul. Por isso, nós não iremos para lá. Já temos essa parte inteira para explorar. Tá tudo bem, eu vou então. Eu vou pro sul e exploro lá. Se encontrar uma caça, eu grito vocês. Até porque eu tô morrendo de fome. Ótimo, então pode ir pra lá. Onde será que estão esses animais? Que estranho. Deveria ter vários aqui. Mas o que é isso? Que cheiro horrível. Ah, não! O quê? Mas o que é isso? Será que é o Armet? Armet, venha, rápido! O que foi? O que foi? O que aconteceu? Acho que perdemos o nosso companheiro de caça. O monstro não deixou quase carne nenhuma no corpo dele. Apenas alguns músculos. Quase nenhum. Que fim horrível. Que ele descanse em paz. Tem certeza que é ele? Foi o único que veio pra cá, professor. Foi o único. E somos os únicos caçadores na área. Como esse monstro maldito veio parar aqui? Ele não tinha se limitado ao Vale do Vazio? Maldito. Se limitar é diferente de estar aprisionado. Eu não acredito que a gente perdeu um companheiro. Já fazia tanto tempo que isso não acontecia. São os ossos do ofício. É sério isso? Desculpe, colega, não foi uma piada. Oh, não! Isso. Essa não! Essa não! Socorro! Socorro! Oh! Oh! Entendi. Nossa, se você tiver certa, você dá uma ótima detetive, hein? Obrigada. Muito obrigado pelas informações. Eu consigo entender tudo um pouco melhor agora. De nada. Sabia que eu te achei muito bonito? Ah, é mesmo? Você me achou bonito mesmo? Sim. Poxa, obrigado. Não é todo dia que um homem recebe um elogio, né? Ei, a Renata não é mesmo sua namorada, não é? Sim, ela não é minha namorada. Já falei 1000 vezes sobre isso. Você jura? Sim, eu juro. E você... gosta de alguma menina? Por que você tá me perguntando sobre isso? Eu só quero saber. Eu já gostei, mas não gosto mais. Por quê? Eu não quero falar sobre isso. Ai, tá bem. Bom, eu te disse que te acho bonito. Você me acha bonita também? Olha, desculpa, Minis, mas... Primeiro que eu sou muito velho pra você. Segundo que... eu não tô afim de gostar de nenhuma menina agora, sabe? Me desculpa. Ah, tudo bem. E também você não acha que é um pouco jovem demais pra pensar nessas coisas? O amor não tem idade, Hugo. Olha, eu discordo. Mas cada um com sua opinião. Mas eu tenho certeza que vai aparecer um menino muito legal. Ou talvez você até já conheça.
É aquele seu amigo legal, sabe? Que sempre ajuda você, mas você não dá muita atenção. Você acaba se acostumando com a gentileza dele e se esquece que a gentileza no universo é algo muito raro. Pessoas boas são raras. Então, ao invés de você procurar garotos bons fora, por que não olha pro seu lado e não verifica se já não tem um garoto bom com você? Pensa nisso. Aí! Quanto tempo a gente vai ficar aqui? Quanto tempo for necessário. Boa tarde, senhora. Eu e Darkham encontramos essas crianças vagando pelo Vale do Vazio. Para a segurança delas, resolvemos trazê-las para a nossa vila. Excelente atitude, Senator. Pode deixar que eu vou cuidar deles pessoalmente daqui pra frente. Como queira, senhora. Quem é você? Sou Haruna Dijon, a chefe da vila dos Yomansais, a tribo sobrevivente. E vocês, quem são e o que fazem aqui? Eu sou Hugo e essa jovem ao meu lado se chama Renata. Jovem? Olha seu tamanho, garotinho. Mal nasceu também. Eu sou neomaniano. Ah, logo vi. Ego inflado, fala com ar de superioridade e arrogância super alta. Conhece o povo dele? Namorei um neomaniano quando era mais moça. Maior arrependimento da minha vida. Fez o que bem queria comigo e sumiu. Mas o dia eu encontro ele. E você se lembra o nome dele? Gamesh Mitchell. Gamesh Mitchell? Então você o conhece? Ele morreu. Não pode estar falando sério. Infelizmente eu tô. Gamesh Mitchell era um dos descendentes de Lucas Mitchell, o responsável pelo desenvolvimento e surgimento do meu povo. Na Guerra Civil de Alphapolis, ele era um dos que estavam defendendo Lucas Mitchell de ser pego pelo próprio povo. Lucas Mitchell lançou uma bomba dissolvente no meio dos inimigos dele que estavam lutando contra os seus aliados. Gamesh estava lá, junto com os meus pais. Morreu dissolvido pela explosão da bomba. Não pode ser. Isso é mentira. Tia Liz me contou uma vez que ele disse que não queria ir pra guerra e que queria ficar com sua Haruna. Não imaginava que fosse alguém fora de Polis. Sinto muito. Se ele não queria ir pra guerra, então por que ele foi? Ele não teve escolha. Lucas Mitchell era um tirano e louco. E claro, além de tataravô dele, ele foi obrigado a ir. O que ele era seu? Gamesh era um amigo próximo dos meus pais. Então seus pais te contaram sobre ele? Você não ouviu a história? Ele estava junto com os meus pais na guerra, eles morreram. Todos morreram. Eu só tinha 1 ano nessa época. Sinto muito. Eu também. Obrigado. Mas o que foi isso? Foi um grito. Parece que alguém se deu muito mal. Senhora Haruna! Senhora Haruna! Senhora Haruna! Senhora Haruna! O que houve, Senator? E quem deu esse grito? Foi o Darkham, senhora. Ele foi pego pela criatura e arrastado por ela na floresta. Não conseguiu fazer nada para ajudar? A criatura é de grande estatura. Não conseguiria fazer nada sem também ser vítima. Já estou de saco cheio desta criatura. Senator, vamos atrás dela. Sim, senhora. Como queira. Chefe Haruna, essa criatura é perigosa. Não sabemos como é que ela é e quem ela é.
Não temos garantia de que se forem com tudo pra cima dela vão sobreviver. Por favor, não faça isso com você e com seu povo. Essa criatura é apenas uma fera que tem que ser dominada. Ela não é ninguém porque não passa de uma criatura selvagem. Como pode ter certeza? Até onde eu sei, ela não fala Yormânio. E nem nenhum idioma conhecido. Pera, Yormânio? É o idioma do meu povo, é. É o idioma que estamos falando. Então o português tem outro nome aqui? Não, Renata. É que... Português? Não falamos o idioma do povo do Hugo aqui. Eles é que falam o nosso, assim como você está falando agora. Não tô, não. Sim, você está. Ela tá certa, Renata. Como assim? Mas eu me ouço falando português. Ouço você falando em português e ouço todo mundo aqui falando em português. Porque pra ela está sendo traduzido para o idioma que ela fala. Como eu posso estar falando outro idioma? Traduzido? Sim, traduzido. E uma tradução bem bugada, diga-se de passagem. Como? É que a Procto ela tem um sistema psíquico de tradução. Assim que você viaja dentro dela, ela te considera um tripulante e se conecta com a área de broca e córtex auditivo do seu cérebro, fazendo assim com que você fale o idioma de Aruna e você escute o seu idioma. Nossa, que tecnologia super avançada. Não sabia dessa informação. Agora está sabendo. Mas por que você chama a tradução de bugada? É sério que você não percebeu? Não percebi o quê? Aruna tá falando de forma formal e informal ao mesmo tempo. E daí? E daí é que ninguém fala assim. Ou você fala de um jeito formal, ou você fala de um jeito informal. E por que a tradução é bugada? Por causa do Tradutônia. É um sistema desenvolvido pelo meu povo que faz a tradução simultânea utilizando tecnologia de manipulação psíquica. Só que como a minha Procto é primitiva, esse sistema nela também é por consequência. Por isso a tradução é bugada, e você ouve um "certamente tô dando rolê naquele estabelecimento". Olha, pra mim ela tá normal. Não há nada de errado com essa frase. O seu idioma é simples e de dicionário pequeno. Muitas palavras diferentes no meu idioma é só uma no seu. Pra você a frase vai estar correta mesmo. Então vamos ao ataque, senhora. Agora não. Porque eu darei a tu, Hugo, 2 horas para criar um plano. Se em 2 horas você não tiver um plano, usa o meu. Sacou? Entendido, senhora. Tradução interessante essa da Procto. E qual é a literal? Ama ou chefe, que é Rinolore no idioma deles. Seu tempo tá chegando ao fim. Tá, eu vou pensar em alguma coisa. E faça depressa. E agora? Agora é pensar em alguma coisa inteligente e ir fundo. Por que decidiu ajudar eles? Por que não ajudar? Porque você não é o Globo Repórter? Mas eu sou repórter Record Investigação. Ah, tá. Olha, eles estão com problemas. E nós estamos presos aqui com a Procto até ela recarregar. Ajudar vai ser um bom passatempo. Espero que consiga ajudar eles. Consigo sim. Eu sou capaz.
Mas o que tá acontecendo? Ah, mas o que será que é agora? Mas... como é que eu vim parar aqui? Não. De volta à academia. Eu vou ser preso? Não, mas eu tomaria cuidado se fosse você. Quem tá aí? Como assim? Você já se esqueceu da sua melhor amiga, Hugo? Que feio. Laila? O que você tá fazendo aqui? Só assim pra eu conseguir falar com você, né? Você foge? Então quer dizer que agora, além de você trair os seus amigos, você também captura eles para serem presos? Tô vendo que essa fuga toda não fez bem pra sua cabeça, hein? Como assim capturar você, Hugo? Tá maluco? É? Então o que é que eu tô fazendo aqui, no corredor da academia? Por que é que você me trouxe justamente pra Alphapolis? Você sabe que eu tô sendo procurado por aqui. Se eles me pegarem, eles vão me prender. Ai, Hugo, pelo Criador, sério mesmo? Você ainda não notou que isso não é real? Do que você tá falando? Você ainda não percebeu que isso aqui é um sonho? Achei que fosse mais inteligente do que isso. Um sonho? Como assim? Ai, não é possível. Que? A gente tá em um sonho, Hugo. Isso é uma mensagem em sonho. Você ainda não entendeu? Então, se é um sonho, eu não preciso ficar dando atenção pra você. Hugo, eu tô aqui de verdade. Não é só um sonho. É uma mensagem em sonho. Nós estamos no sonho, mas eu sou eu de verdade. Será que você finalmente entendeu agora? Mas isso é impossível. Você está num tempo e espaço distinto do meu. Está a anos-luz de distância. Você se esqueceu que viagens no tempo são possíveis em sonhos? O tempo e espaço não importam nos sonhos, porque o sonho é todo o tempo e espaço que se precisa. A dimensão do sonho está além das barreiras da realidade. E você controla esse lugar. Quer que eu demonstre pra você acreditar? Vai em frente. Viu só? Você reconhece esse lugar? É um dos arranha-céus de Trangeville. Você tá aqui agora? Só passando férias. E agora nessas suas férias você se lembrou de mim? O que aconteceu lá com seu melhor amigo? Aquele que você me trocou. Então você ainda tá chateado comigo por causa disso? Caramba, Hugo, supera. Agora eu finalmente entendi o porquê você tava me ignorando todo esse tempo, né? O quê? Você não falou isso. Sério, você não disse isso. Me recuso a acreditar. Ai, Hugo, pelo Criador. Olha, senta aqui, bora conversar. Eu não faço ideia do que a gente teria pra conversar sobre isso, mas tudo bem. Muita coisa. Olha, eu sei que eu errei. Eu não devia ter falado com você daquele jeito, sabe? Não sei o que deu em mim. Eu também não faço ideia do que deu em você. É inexplicável. Eu estava passando por algumas situações difíceis. Não estava pensando direito naquela época, sabe? E aí eu acabei ficando hiperfocada no Henry, porque eu fiquei cega pelos meus sentimentos, sabe? Então vai ser essa a sua desculpa? Não, eu tô te explicando por que aconteceu o que aconteceu, entendeu? Porque eu sei que não justifica, mas explica, e é isso que eu quero fazer. Tudo bem então. Todo mundo tem direito a se explicar ou se defender, então vai em frente. Eu agradeço, mas por favor, prometa. Prometa que você vai me ouvir até o final, por favor. Tá bom, eu prometo. Se bem que eu não tenho muita certeza se eu quero continuar conversando com você aqui nesse lugar. Se você não quisesse mesmo falar comigo, você já tinha acordado e esse sonho já teria acabado. É assim que funcionam as mensagens em sonho. Ninguém, absolutamente ninguém pode ser forçado a te escutar.
Tá sabida você, hein? Faz parte. É uma pena que já no seu caso você não parece estar tão sabido quanto eu, não é mesmo? Isso foi uma tentativa de ofensa? Foi mais uma crítica construtiva. O que tem acontecido com você, hein? Eu só tô tentando ser livre. Sério? Roubando as coisas? Fugindo do planeta? Eu não vejo muita liberdade nisso. E no que você vê liberdade, então? Olha, não tive muita escolha. Eu tive que fugir. As coisas em Alphapolis estão cada vez mais complicadas. E agora eu estava sozinho porque você decidiu me abandonar, não é mesmo? Então me diz uma coisa. Qual seria o motivo para eu continuar no planeta de várias pessoas que me desprezam e que está em guerra consigo mesmo, hein? Eu já tô cansado de Alphapolis, eu já tô cansado dos humanos superiores. Então fiz como disse o ditado, os incomodados que se mudem. Os incomodados que se mudem, mas você vai ficar se mudando para sempre, Hugo? Se for necessário, eu vou sim. Eu tenho esse direito, o direito de ser livre. Com a Proctor roubada por aí? Você sabe que está se enganando, não é? Mesmo que você mova céus e terra, você não vai conseguir fugir para sempre, Hugo. Uma hora você vai ser encontrado e as consequências podem ser muito graves para você. Olha, amigo, eu te entendo, sério. Eu entendo você, mas como sua amiga, eu tenho que te alertar que isso não vai acabar bem para você. Você vai ser considerado um traidor, um desertor. É isso que você quer para sua vida? Ser preso? Ou pior, ser eliminado da existência? É isso que você quer para sua vida, Hugo? É assim que você quer terminar? Olha, Layla, com todo respeito, eu acho que já é um pouco tarde demais para você me dar esses conselhos, não é? Você devia ter feito isso na época que eu ainda estava no planeta, que eu ainda não tinha fugido. Mas você me abandonou por outra pessoa. Então eu acho que é um pouco tarde demais para você vir me dar lição de moral. Todas as decisões já foram tomadas. E não tenho mais como voltar atrás. Você pode se entregar, parar de fugir, sabe? Ou você é burra, ou muito mal intencionada. Mesmo que eu me entregue, eu vou continuar correndo todos os riscos que você me falou agora. Então não faz sentido nenhum eu me entregar. As consequências, de um jeito ou de outro, continuam sendo as mesmas. Mas se entregando, você pode ter uma chance, sabe? Ou chance de ter uma pena menor. Qual é, Layla? É do nosso povo que a gente tá falando. Eles não são pessoas que perdoam. Mas não custa tentar, né? Claro que custa. Custa a minha liberdade. E até mesmo minha vida. Pelo amor de Deus, Layla, você não tá pensando mais direito. Você falou que eu não estou mais tão esperta assim? Mas está falando asneiras, você tá completamente ingênua. Pelo amor, Layla, acorda. Não tem nenhuma chance pra mim. Mesmo que eu me entregue, eles vão me prender ou me executar. Eles não são piedosos, são egocêntricos, eles são autoritários. Eles não querem saber se alguém vai viver ou morrer. Eles querem apenas sentir o gosto do poder. O poder de fazer o que quiserem com quem quiserem. Mesmo que não seja justo. Mesmo que seja ilegal. Então, é melhor eu não arriscar. Tudo bem, eu entendo. Eu só queria ajudar. Eu vou indo. Foi bom falar com você, Hugo. Também foi bom falar com você. Até mais vezes.
tempo já se passou. Já esperei o suficiente. Vamos! Espera! Parece que você pensou em algo. Qual o seu plano? Bom, o seu plano é ir atrás da criatura, certo? Isso. Eu sugiro uma coisa diferente. O que você sugere? E se, ao invés de irmos atrás da criatura, nós fizéssemos ela vir atrás de nós? Desculpa, mas... o quê? Vamos atrair a criatura para uma armadilha. Vamos fazer ele invadir aqui, tomar um preparado que vai fazer ele apagar. É muito perigoso. É um plano ilógico. Acredita em mim, essa criatura é racional. Vai dar certo, confia em mim. Esse plano vai colocar a nossa aldeia em risco. Você me deu 2 horas para pensar em um plano. Então vamos ao ataque, senhora. Agora não. Porque eu darei a tu, Hugo, 2 horas para criar um plano. Se em 2 horas você não tiver um plano, usa o meu. Sacou? Esse é o meu plano. Isso é uma estupidez. Pessoas podem morrer nessa loucura. Assim como no seu ataque. E acredite, o número de mortos seria muito maior. Se temos que pegar mesmo essa criatura, que seja de um jeito inteligente e desafiador. De qualquer forma, vocês vão ter que lutar mesmo, indo para o ataque ou se defendendo dele aqui. Mas como iremos atrair ele pra cá? Do jeito que sempre atrai ele. Entrando no território dele e fazendo muito barulho. Certo. De acordo. Certo, Senator, o seguinte. Eu vou fazer muito barulho e essa criatura vai vir atrás de mim. Assim que você vê que a criatura está muito longe, vai em direção à toca dela, certo? Mas... O quê? não sabemos onde fica a toca dela. Certo, então você vai aproveitar que a criatura está longe e vai por aqui procurar, certo? Certo. Tem certeza disso? Não. Ai, meu pai. O que será que ele vai fazer? Nunca ouvi esse tipo de grito. Sério que em todas as formas que tinham pra gritar, ele tinha que gritar como Tarzan? Essa floresta me dá muito medo. Tenho medo dessa criatura. Tenho medo dessa floresta. Vamos atrás do dragão. Não consegui pegar amoras hoje. Talvez aqui eu consiga. Miss. Até que fim achei você. Quantas vezes eu já te falei pra não se afastar da vila? Será que você não sabe que tem um monstro à solta comendo as pessoas? Mas eu só vim colher amoras. Não interessa. Um monstro está vindo aí. E ele não quer saber quem veio fazer o quê.
Só vem comigo logo, garota. Eu não falei pra você? Bora logo. Ele já tá vindo. Ele já tá chegando. Você conseguiu! Não, ele ainda não conseguiu. E espero que consiga, para o bem de todos nós. Aquele monstro ainda não chegou aqui. Mas isso é só uma questão de tempo. Ele vai chegar. Ele estava bem atrás de mim. E a isca já está preparada. Ele já chegou. Acho que ele tá me procurando. Isso! Ele viu a isca. Mas o que é isso? Era pra me ter desmaiado da hora. Talvez o preparado demore um tempinho para fazer efeito. Será que ele já dormiu? Ainda não. Acho que vai demorar para fazer efeito. Já chega! Eu mesmo vou apagar esse miserável! Não! Não faz isso! Não faz isso! Temos que aproveitar enquanto ele ainda tá tudo preparado. Você vai apagar agora, seu miserável! Toma! Ele conseguiu! Certo. Levem ele pra cela. Rápido! Me ajudei aqui. Oi? Acho que precisamos conversar. Eu sei que você é um ser inteligente. Sei que você pode se comunicar. Por favor, fala comigo. Qual é? Sei que você é mais que um bicho da floresta. Sei que você é racional. Você sabe falar. De alguma maneira você sabe se comunicar. E mesmo assim vocês me venderam aqui como um animal selvagem. Opa! Oi! Bom, você estava atacando todo mundo, então não tivemos muito o que fazer. Então essa é sua justificativa? Não é uma justificativa. É um fato. E qual é o seu? O meu? Sim, o seu. O seu fato. O motivo de você atacar milhões de Yormansais. Capturá-los e matá-los. Eles me atacaram primeiro. Não foi isso que eu vi. Você é uma criança. Não está aqui há tempo suficiente. Errado e certo. Não, não sou uma criança. Sim, eu não estou aqui desde o começo. Sabe, para um dos poucos seres que se comunicam por telepatia no universo, você até que não é muito esperto. Eu estou aqui há muito tempo. Tudo que penso é em sobreviver. Voltar para minha casa. Onde fica a sua casa? No planeta Baldur. Baldur? Acho que já ouvi falar desse planeta.
em geografia espacial, se eu não me engano. Ah, sim! É o planeta dos Yetis, conhecido na Terra também como Abomináveis Homens das Neves. Parabéns, garotinho. Você conhece meu planeta. Como você veio parar aqui? Acredito que seja como todos os outros do meu povo que desapareceram. Uma fenda de luz no ar. Eu fui idiota e entrei em uma. Ela se fechou assim que eu passei. Quando me dei conta, estava aqui, sozinho, e sem ter como voltar para casa. Caçando o povo daqui para me alimentar. Condenado pro resto da minha vida. Aquele homem que você capturou, você matou ele? Não deu tempo. O idiota estava gritando próximo do meu território. Um grito muito irritante. Então pensei, vou fazer esse idiota me jantar. Mas parece que não virei jantar de vocês. Não queremos se alimentar de você. Queremos que você deixe o povo desse planeta em paz. O que posso fazer? Estou perdido. Apenas pegava eles para me alimentar. Não fazia com prazer. Você quer voltar pro seu mundo? É tudo que eu mais quero. Então eu posso te ajudar. Se me prometer deixar os Yormansais em paz e ir apenas embora. E como vou voltar pro meu mundo? Eu tenho um plano para isso. Vou fazer a Proctor mandar um sinal pro meu planeta. O meu povo vai receber e vir atrás. Quando chegarem, você fala para eles que você tem informações de um tal Hugo. E que você pode dar essas informações em troca de te levarem de volta pro seu planeta. Eu sou um fugitivo, então eles vão querer te ouvir. Então, de acordo? De acordo. Promete deixar eles em paz e voltar pro seu planeta? Prometo. Vou falar com a líder. Não confio nele. Ele tá querendo nos enganar. Vai matar a todos nós. Chefe Aruna, ele é apenas o Yeti perdido que quer voltar pra casa. Assim como a Renata. Assim como qualquer ser perdido que estaria num lugar que nunca viu na vida e não sabe como funciona. Ele matou milhares de nós. Ele tava com fome. Yetis são seres carnívoros. E nessa floresta não temos muitos animais. Infelizmente vocês tiveram que virar alimento dele. Mas isso tudo vai acabar quando ele ir embora. Vocês vão poder viver sem medo. Se multiplicar, avançar, Yorma. Deixar de ser uma simples aldeia para ser uma das civilizações mais poderosas do universo. Você só precisa dar uma chance. Uma chance para o problema ir embora. E vocês possam viver felizes e crescer em paz. Como posso ter a certeza que ele não vai nos atacar? Acreditando nele. Às vezes a confiança não se trata de garantia. Se trata de se arriscar a dar a alguém a oportunidade de recebê-la. Às vezes é assim que funciona. Que poético! Será Hugo um filósofo? Ha. Mal chega e já vem com piadinhas. Chefe Aruna, pensa no que eu te disse. Vou pensar. Oi, garotinha. Oi. Como está o Darkan? Vai sobreviver. Que bom. E pelo menos ele não foi vítima de jantar de criatura. E você? Já se decidiu? O que exatamente? Se vai atender o pedido do Hugo. Eu não sei. De garota pra garota, o que você acha? Ele é confiável? Acha que realmente isso vai dar certo? Não conheço ele direito, mas ele parece querer fazer o melhor. Ele conseguiu capturar a criatura de uma forma bem difícil. Acho que se ele conseguiu fazer isso, consegue cumprir o que pediu também. Arriscar confiar. O quê? Foi o que ele me disse.
que tenho que me arriscar a confiar às vezes. E então, essa é a famosa Proctor? Sim. Parece um tipo de latrina. Tava demorado. Sim, parece, mas não é um banheiro público ou uma latrina comunitária. É apenas uma máquina do tempo. Eu tô ligada, fique calmo. Se tens problema com a tradução, então por que usar? Eu não sei falar em hormonês. Eu pensei no seu plano. Vou dar uma chance. Ótimo. Então bora nessa. Então, pronto? Bom, pessoal, foi bom um tempinho com vocês, mas agora chegou a hora de ir. E eu vou ajudar o nosso amigo aqui a voltar pra casa. A Proctor já carregou? Sim, e eu vou usar ela pra enviar o sinal pro meu povo. Oba! Vamos embora! Tchau! Tchau, pessoal! E aí? Dá agora? Dá! Assim que a Proctor sair, ela vai mandar o sinal. Bora! Sinal de socorro recebido. Carregando. Localizando. Localizando. Eu não entendo, nós recebemos o sinal. É, mas não tem nada aqui. Eu sei quem enviou o sinal. Foi um tal de Hugo. Como você sabe do nosso fugitivo? Ele esteve aqui. Posso contar tudo pra vocês. Mas antes, quero um favor. Sinto muito, mas ainda não é o colégio. Não me diga. Sim, eu digo. Ai, tô com fome. Eu também. Tem dinheiro aí? Tenho R$25 que a minha mãe me deu. Eu tenho R$100. R$100? De onde você tirou R$100? Do banco, é? Não! O que eu tô perguntando é como é que um moleque alienígena... Moleque é o escambau. Eu sou um homem com muito orgulho. Você sabe que ser homem nesse planeta é um péssimo motivo pra se orgulhar, não sabe? E o que me importa o que essa raça burra pensa? Então você é xenofóbico? Eu sou o quê? Xenofóbico. É alguém que tem preconceito com estrangeiros. Mas olha só quem reclama. Quem são os humanos para falar de preconceito? Vivem fazendo filme de terror, de abdução, sequestro, morte e coisas bizarras sobre alienígenas.
Quem são vocês pra falar de preconceito? Nunca gostei desses filmes. Mas você não pode negar que é real. Realmente acontecem essas coisas. Como aquele homem que a gente fugiu. Ele é um caso à parte. Não se julga um grupo todo por causa de um. Tá, legal. É a mesma coisa que dizer que todos os raios caem 2 vezes no mesmo lugar. Mas e aí? Vai querer comer ou não? Tem uma cafeteria aqui bem perto. Ou perdeu a fome? Tá, vamos. Mas eu ainda quero saber como você conseguiu essa grana. Quero ficar perto de ladrão não, hein? Que ladrão o quê, garoto? Eu não sou presidente do Brasil, não. E você acabou de assistir agora ao filme Pacto Go, o abominável monstro da floresta. Não perca os próximos lançamentos da saga nas próximas semanas aqui no canal. Nos cards finais a seguir você pode conhecer outros conteúdos do Machidrama e a playlist da saga Pacto Go. Não se esqueça de se inscrever no canal ativando o sininho para receber todos os nossos vídeos e deixar o like e comentário para ajudar no engajamento. Muito obrigado por assistir ao Machidrama.